Fala, gente boa! Sejam bem-vindos de volta a mais um dia de aprendizado da Palavra de Deus. Nós estamos aqui combatendo uma das grandes tragédias do nosso país na era moderna, que é o analfabetismo bíblico. Muitas Bíblias, muitas traduções, muitas versões, muitas encadernações, até versão digital gratuita, mas cada vez mais o povo sabe menos e menos de Bíblia. Eu espero que isso não seja o fato contigo, por você estar aqui. Eu espero que você esteja cada dia aprendendo junto comigo e com certeza esse aprendizado e a aplicação disso à sua vida vai fazer toda a diferença. Creia que assim como você talvez não vê o resultado num dia de academia, né? Mas se você for fiel à academia dentro de um ritmo, ao longo dos anos você vê uma diferença gigante na sua saúde. Da mesma forma, né? Às vezes a gente não vê um mega resultado em um dia de devocional, mas você tendo um hábito devocional, que a gente só está facilitando aqui, né? O hábito devocional para você, tá buscando ferramentar o seu devocional. Pode ter certeza que você vai estar à frente da maioria no seu conhecimento bíblico à medida que a gente foca de forma mais profunda esse ano em um provérbio por dia. E o provérbio de hoje é um provérbio que, como todos eles, tem níveis, né? Tem camadas, níveis de análise, níveis de profundidade. A gente vai começar do mais raso e a gente vai aprofundando. E eu vou terminar com uma pergunta para você que é muito importante, porque a pergunta vai nos levar à aplicação do texto de hoje, que está em Provérbios capítulo 16, no versículo 8. Prepare-se aí, porque talvez algumas coisas em você vão gritar que não quando você lê esse versículo, porque é tão contrário ao que o nosso mundo ensina. E eu até diria para você, por ser tão contrário ao que o nosso mundo ensina, que ele é verdadeiro, porque o mundo que a gente vive está corrompido com valores que não são de Deus. E se nós vamos aprender o tipo de valor que nós vamos aprender hoje, só a partir da Bíblia. Olha só comigo, Provérbios 16, versículo 8. É melhor ter pouco com retidão do que ter muito com injustiça. Vou ler de novo, é isso mesmo que você está lendo, mas vou ler de novo só para você entender que é isso mesmo que a gente está dizendo. É melhor ter pouco com retidão do que ter muito com injustiça. Queridos, a Bíblia está fazendo um julgamento de valores aqui e está dizendo, está dando um veredito. É melhor ter pouco, está falando de recurso financeiro aqui, tá? É melhor ter pouco recurso financeiro do que muito recurso, né, com justiça, com retidão, com justiça, do que muito recurso financeiro, tá? Em outras traduções diz recursos vastos, né? É muita riqueza com injustiça. E nós vamos falar sobre o porquê disso de vários níveis, tá? Mas só quero pausar contigo para você perceber o quanto essa frase, para nós cristãos, ela deve ser óbvia. Para nós cristãos, você deve ler essa frase e falar, cara, é óbvio. O Salomão, não precisava nem falar, não precisava nem gastar tinta da tua caneta para escrever isso. É óbvio que é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. É óbvio. Para nós que temos valores cristãos e que vivemos a nossa vida contemplando a vida eterna. Nós vamos chegar lá, calma que eu vou aplicar isso já. Mas para o mundo em que a gente vive, dizer isso aqui é uma loucura. É uma loucura. Vamos até qualificar aqui. É uma loucura para o mundo em que a gente vive nos últimos, vamos por aí, 60, 70 anos. Ok? Desde a revolução sexual ali, do sexo e rock and roll, né, 1969, Woodstock, então década de 70, 60, pós Segunda Guerra Mundial, quando a vida se tornou mais cômoda, mais fácil, mais próspera, com isso algumas liberdades, e aí
começou a se criar uma cultura que continua com a gente até hoje, que o importante é você ter muito dinheiro para você poder se divertir bastante, porque a vida é sobre se divertir. Mas se a gente voltar um pouco mais atrás, e a gente for falar com o nosso vô, com a nossa avó, né? Se você tivesse oportunidade de fazer isso, talvez você tenha ainda. Meus avós já são falecidos há alguns anos, mas a geração dos nossos avós, eles diriam para nós: não, é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Eles sabiam, por exemplo, que é melhor ter um bom nome do que muito dinheiro. Eu me lembro quando criança, cara, com meu pai me ensinando isso, andando no carro, cara, tem uma lembrança na cidadezinha onde eu fui criado, andando de carro, e acho que meu pai foi comprar alguma coisa para a igreja. A lembrança que eu tenho, não sei se é isso, mas a lembrança que eu tenho é que de sopetão ele teve que comprar uma coisa para a igreja, ele não estava preparado financeiramente, não tinha trazido cheque, não tinha trazido alguma coisa naquela época, né? E o cara da loja falou: não, pastor, deixa aqui, depois semana que vem, ou você vê lá quanto que você vai usar, daí você traz de volta, segunda-feira, depois do final de semana, você me paga. E a moral da história era, cara, olha a confiança da pessoa na figura do meu pai, né? E aí meu pai, eu lembro, tem essa lembrança dele falando: olha, é melhor você ter um bom nome do que você ter muito dinheiro. Né? E é um princípio bíblico que os nossos avós já sabiam, que tem coisa mais valiosa do que só ter muito dinheiro, ter muita fartura de abundância, mas com injustiça. Primeiro porque seu nome, né, já fica sujo, você não tem isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre alguns níveis aqui. Primeiro nível, por que que é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça? Primeiro nível, um nível bem raso, a gente poderia falar sobre essa questão do nome, né? Você ser visto pela sociedade como uma pessoa injusta, mas que tem muito dinheiro, cara, o que adianta? Né? Tem muito dinheiro, muito poder, mas é visto pela sociedade como uma pessoa injusta. Né? Você não vai ser tão amado, tão querido, tão respeitado, tão honrado quanto uma pessoa que talvez não tem muito, mas que vive com retidão. Segundo, existe um nível de felicidade que a gente não pode obter sabendo que a gente vive em injustiça. Então você pode ter muito dinheiro, mas com injustiça você dorme com esse barulho. E ou você vai ter que vender a sua alma para o dinheiro, vender a sua consciência para o dinheiro. Por isso que Deus diz, Jesus diz, né? Que você não pode servir a dois senhores. Ou você vai amar um e odiar o outro, ou você vai odiar esse e vai amar o outro. Porque para você vender a sua alma para a injustiça, para você ter mais dinheiro, vou fazer coisa errada para ter mais dinheiro. Você precisa vender também a sua consciência. E aí a pessoa vive com uma consciência cauterizada, e essa consciência cauterizada, ela suga de você a essência da vida. Você tem muito dinheiro, mas você sabe que tem alguma coisa errada. Você tem muito dinheiro, mas tem aquela coisinha que fica te incomodando. Você tem muito dinheiro, mas a torneirinha da consciência fica aberta e está pingando. E ela pinga a vida inteira. E o pingar dessa torneirinha, ele é cansativo. Por isso você vê, eu já vi, não sei se você já viu, pessoas muito abastadas, mas você olha fundo no olho dela, tem muita vida não. Está longe, o olhar está longe, está longe. Muito dinheiro, mas o olhar está longe. Por quê? Tem níveis de felicidade que você não alcança, tendo que vender a sua consciência e a sua alma, né, para o dinheiro. Segundo nível, um pouquinho mais a fundo, tem níveis de paz que você não vai ter se você vive na injustiça. Estou falando aqui literalmente você botar a cabeça no travesseiro e poder dormir. Não consegue. Eu já contei a história aqui, mas é uma ilustração boa, então vou repetir ela de novo. Eu fiquei, na época da Lava Jato, eu ficava pensando, né? Não era um desejo de que as pessoas se dessem mal, mas eu ficava pensando, cara, quais outros enrolados na Lava Jato estão vendo todos os amigos sendo presos, né? O João foi preso, a Maria foi presa, o Pedrinho foi preso, o Márcio foi preso, a Joana foi presa. E você sabe que você estava no mesmo grupo e você fica, cara, pensando, quando que vão bater na minha porta aqui, né? Imagina o sono dessa galera, ou a falta de sono, né? Sem saber se amanhã você vai ser acordado de pijama para ser levado embora porque descobriram que você também fazia parte disso. Gente, tem muito dinheiro, mas com injustiça. E isso
afeta a nossa felicidade, afeta a nossa paz. Vamos mais profundo um pouquinho? É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça, porque um dia tudo que existe nessa terra acaba, inclusive o nosso saldo bancário, inclusive o tamanho da nossa casa, o carro zero ou não zero que tem na sua garagem. Todas as coisas que a gente acha que o dinheiro vai resolver para nós, um dia acaba. Então a gente vende a nossa alma, vende a nossa consciência em troca de algo que é finito. Né? É a famoso trocar a sua primogenitura por uma sopa de lentilhas, né? Se você conhece a história do Antigo Testamento, Esaú, eu acho, né? E, gente, o que importa no final da vida, essa que é a parte, essa que é a chave para mim, para você. Estou indo um pouquinho mais profundo, tá? O que importa no final da vida não é quanto você acumulou, mas sim se você tem uma retidão diante de Deus que te justifica e te permite entrar na vida eterna. Na verdade, não é entrar na vida eterna, porque vida eterna todos nós vamos ter, com Deus ou longe de Deus. Então, deixa eu refazer a frase. Que te permite passar a sua vida eterna na presença de Deus. Porque a outra alternativa é na ausência de Deus. E o quesito que importa no final é se você foi justificado, confessou seus pecados, entregou sua vida para Jesus, recebeu o perdão e a justificação de Jesus e caminhou em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Se você quer a vida eterna, você precisa pegar o caminho, você precisa conhecer a verdade, você precisa caminhar na direção da vida, que é Jesus. Então, o que importa no final não é quanto você teve, quanto você acumulou. O que importa no final é se você foi justificado diante de Deus. Então, é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça, porque no final, essas coisas que a gente acha que são tão importantes, elas não passam dessa vida para outra. Dinheiro não compra vida eterna. Eu gosto demais de uma ilustração, gosto demais de uma ilustração. Tenta imaginar, tá? Uma ilustração, eu já usei na PIB muitos anos atrás. E a vida é como se fosse um jogo de tabuleiro. Imagina o Monopólio, né? Que é aquele jogo de tabuleiro que você compra ruas e compra casas e hotéis e né? Você negocia. Bem gostoso o jogo. Monopólio se chama. No final do jogo, sabe o que acontece? Todas as peças, e tem as casas, os hotéis, as ruas, os títulos que todo mundo tem, né? Como se fosse assim, um título de imóvel, né? Que você vai comprando dinheirinho falso que você tem ali. No final do jogo, todas as peças e todo o dinheiro voltam para dentro da caixa. E a caixa é fechada para a gente jogar outro dia. Queridos, no final da minha vida e da sua vida, todas as peças vão voltar para dentro da caixa. O carro que você dirige, que eu dirijo, a casa que eu moro, que você mora, sabe? A conta bancária, cara, no final todas as peças voltam para dentro da caixa. E o que vai importar depois que a caixa se fecha é como que eu e você estamos diante de Deus. Então, vamos ler de novo o texto e eu quero fazer uma pergunta para você para a gente fechar. Olha o que diz. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Aí eu tenho uma pergunta para você. Você concorda? Você concorda? Porque por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu estou fazendo essa pergunta para expor para mim e para você. Eu estou junto com vocês nisso, tá? Para mim e para você. O quanto os valores do mundo intoxicam a minha mente e a sua mente, o meu coração e seu coração. Porque a gente pode ler isso e falar, eu sei que a Bíblia diz isso. Mas aqui dentro eu falo, cara, mas eu estou disposto a dar uma trabalhadinha para me dar bem. Então, você concorda com esse provérbio que é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça? Porque se você não concordar, mais cedo ou mais tarde oportunidades de injustiça surgirão. E se você não guardar esse provérbio no seu coração, não entender isso como um valor,
A tendência vai ser, porque nós vivemos em um país corrupto, não que outros países não sejam, mas a corrupção no Brasil é notória, acho que isso é óbvio para todos, né? A tendência vai ser de a gente pular etapas. E eu quero sugerir para você que por causa da sua felicidade, por causa da sua paz, porque um dia tudo isso acaba e porque no final todas as peças voltam para a caixinha e o que importa é o seu relacionamento com Deus, não troque. Não troque a sua retidão por um balaio de dinheiro, né? Mas fique firme, não é que você tenha que optar, né, ser rico ou ser justo, não. Tem muita gente muito justa que é muito rica e não há problema com isso. Mas se for necessário optar ser rico ou ser justo, que nós possamos, que Deus nos ajude, né, a fazermos a escolha correta. Amém, gente? Vamos orar por isso? Pai, nós reconhecemos hoje, Pai, o quanto isso é contracultural, quanto isso vai contra tudo aquilo que a gente é bombardeado diariamente nas redes sociais, nos valores do mundo que a gente vive. Deus nos ajuda com relação a isso, a compreender essas verdades, a vivermos essas verdades, a buscarmos acima de tudo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nos ajuda, Deus, a viver esse texto, a viver essa verdade e a colhermos os frutos de quem escolhe isso. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Grande abraço para vocês aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ótimo final de semana. Nos vemos segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.